Capítulo 28, exercício 50. A figura 28-50 representa a vista lateral de duas enormes placas de metal que são paralelas entre si e separadas por uma distância L. Cada placa tem uma área superficial A, área do topo, mais área da base. A espessura da placa é muito pequena em comparação às suas dimensões laterais, de modo que a área total dos lados é desprezível. O metal 1 possui carga total Q1 igual a Q, e o metal 2 uma carga total Q2 igual a 2Q. Considere que Q seja positiva, em função de Q e A determine item A. As intensidades de campo elétrico E1 a E5 nas regiões numeradas de 1 a 5. E B. As densidades de carga superficial NiA a NiD nas quatro superfícies de A a D. Bom, muito bem, vamos lá. O que a gente tem aqui são duas placas metálicas, né? Então são condutoras. Se são condutoras, as cargas distribuídas nela vão para as superfícies, que a gente tem que descobrir uma das coisas exatamente como é que são essas distribuições. E o campo elétrico gerado por cada uma delas vão se somar em todo o espaço, porque o campo elétrico obedece ao princípio de superposição. O que a gente tem que saber, que a gente tem que descobrir, é qual é o campo elétrico gerado por cada uma delas e depois somar, certo? Então, para isso, vamos começar pegando uma das placas, somente uma das placas, porque com certeza a outra vai ter o mesmo perfil. Pode ter até um módulo do campo elétrico diferente, mas o perfil vai ser idêntico das duas, né? Porque são duas placas muito grandes. Então vou pegar uma delas e calcular o campo elétrico de uma delas. E aí depois a gente soma. Então, pegando uma placa, olhando uma placa com um pouco de perspectiva, ela seria mais ou menos dessa forma. Imagina que, como ele disse que as laterais, a área é muito pequena, desprezível, a gente pode considerar essa placa bem fina. Como é que vai se comportar o campo elétrico dessa placa fina? Bom, ela vai se comportar da seguinte forma. Cada carguinha que a gente pega num ponto gera num ponto do espaço qualquer, certo? Onde tem essa linha perpendicular à placa, num ponto do espaço qualquer, um campo elétrico mais ou menos desta forma. Se a gente pega uma carga simetricamente oposta, ela vai gerar nesse ponto um campo elétrico desta forma, onde o campo elétrico, a componente do campo elétrico dessas duas cargas simetricamente opostas a este ponto, a componente paralela à placa vai se anular, porque ele vai ter exatamente a mesma componente, já que as cargas e as distâncias são as mesmas, e sentidos opostos. Então, dessa forma, os campos elétricos na direção paralela à placa se anulam. Só vai sobrar a componente na direção perpendicular à placa. Dessa forma, a gente sabe que o campo elétrico gerado pela placa é perpendicular à sua área. Bom, outra coisa que eu sei também é que se a gente pega um outro ponto a uma mesma distância desse primeiro que eu peguei, um outro ponto, eu sei que a cada par de carga que gera esse campo elétrico perpendicular à placa que está aqui, eu vou ter um par de cargas simetricamente posicionados. Cada par de carga eu tenho um par de cargas simetricamente posicionados na mesma posição que esses, que também vai gerar o mesmo campo elétrico perpendicular à placa com o mesmo módulo. Então, todos os pares de carga que geram este campo elétrico, eu tenho um par de carga posicionado que gera este também. É claro que isso só ocorre porque eu estou considerando a placa como sendo infinita. E por que eu vou considerar a placa como infinita? Porque no texto ele diz que elas são enormes, certo? Então, a ideia exatamente do texto é usar, dizer que a placa é uma placa infinita. Bom, eu sei que os campos elétricos são perpendiculares à placa. Eu sei que eles têm o mesmo módulo a uma mesma distância. Então, a melhor gaussiana que a gente pode usar para poder calcular pela lei de Gauss o campo elétrico, a melhor gaussiana,
é aquela que tem dois planos paralelos à placa e ligados por áreas perpendiculares à placa. Essa transcrição que eu fiz pode ser um paralelepípedo, pode ser um cubo, não precisa ser um cubo, pode ser um paralelepípedo, mas eu ainda prefiro um cilindro, atravessando a placa com a mesma distância dos dois lados. Eu já vou explicar por quê. Então, essa é a melhor gaussiana. Por quê? Porque ele tem dois lados paralelos à placa, e todas as áreas laterais do cilindro são perpendiculares à placa, certo? Então, olhando de lado, agora a gente vai olhar de lado, vou colocar de lado para a gente poder fazer a conta. Então ele fica assim. Aqui está a placa fina, né? Do jeito que a gente falou. Está ali a placa fina e o nosso cilindro visto de lado. Aqui as duas bases do cilindro estão paralelos à placa e toda a lateral está perpendicular. Bom, ele tem que, em primeiro lugar, estar à mesma distância acima e abaixo, por um motivo muito simples. A uma mesma distância é o campo elétrico que está neste ponto, na base, para cima, aqui embaixo vai estar para baixo, mas como a distância é a mesma, o módulo do campo elétrico é o mesmo. Então os dois vão ser perpendiculares com o mesmo módulo do campo elétrico. O que a gente quer calcular é o módulo do campo elétrico. Correto? Então nas bases o campo elétrico é paralelo ao vetor área, isso é perpendicular à área. E nas laterais o meu campo elétrico é paralelo à área, isso é perpendicular ao vetor área. Aqui está o vetor área, ele é perpendicular ao vetor área, e nas bases ele é paralelo ao vetor área, está aqui. Certo? E na base de baixo também, ele é paralelo ao vetor área. Então está aqui o nosso campo elétrico, paralelo ao vetor área, e aqui o campo elétrico perpendicular ao vetor área, isso é paralelo à área. Bom, vamos lá. Usando isso, a gente vai usar a lei de Gauss para poder calcular o campo elétrico. Então, o que a gente faz é o seguinte: a gente tem que calcular o fluxo total do campo elétrico que atravessa toda a área do cilindro, que é uma área fechada. Isso é, toda a área do cilindro é atravessada pelo campo elétrico, e a gente faz a conta do fluxo total do campo elétrico. Bom, sobre toda a área do cilindro é, na verdade, a soma do fluxo sobre a área das bases mais o fluxo do campo elétrico na lateral, em toda a parte lateral. Mas nas bases, o campo elétrico é paralelo ao vetor área. Isto é, o produto escalar dos dois é o produto do módulo dos dois. E na lateral, o campo elétrico é perpendicular ao vetor área. O que significa isso? Significa que o produto escalar dos dois é zero. Certo? Então, se o produto escalar aqui, no caso, é zero, então toda essa soma é zero. Certo? Então, o que nos sobra é o quê? O fluxo total do campo elétrico é simplesmente a soma do campo elétrico vezes a área, já que eles são paralelos, você simplesmente vira o módulo 2, nas bases. Nas bases, por quê? Porque tanto você paralelo ao vetor área na mesma direção em sentido em cima, como paralelo ao vetor área na mesma direção em sentido embaixo. Quer dizer, como o campo elétrico está saindo da área, dos dois lados o fluxo é positivo. Então o fluxo total vai ser a soma dos dois. Certo? A soma dos dois vira simplesmente o campo elétrico vezes a área em cima, o campo elétrico vezes a área embaixo, duas vezes. Então, esse é o fluxo total do campo elétrico em todo o cilindro. Bom, mas o fluxo total do campo elétrico em todo o cilindro
que é 2 vezes o campo elétrico vezes a área, como diz a lei de Gauss, o fluxo total é a carga interna por ε0. Bom, carga interna por ε0, eu sei que a carga vai estar distribuída em toda a região aqui dentro, certo? A carga interna. E, por isso, a nossa carga interna é a densidade superficial de carga vezes a área. Bom, dessa forma, a densidade vezes a área é 2 vezes o campo elétrico vezes a área. Isso significa que o nosso campo elétrico é a densidade de carga dividido por 2ε0. Nós descobrimos que o nosso campo elétrico é homogêneo, igual em todos os pontos do espaço, porque a placa é infinita, e é proporcional à densidade de carga. Certo? Bem, mas quem é a nossa densidade de carga? A densidade de carga é a carga total pela área total da placa. Certo? É a carga total pela área total. Só que tem um detalhe. Quando ele descreve o problema, ele diz que a área total A é a soma da área de cima com a área de baixo. Então, cada lado tem A sobre 2 de área. A sobre 2 em cima e A sobre 2 embaixo. Certo? E a minha carga está distribuída nas duas. Ou só em cima, ou só embaixo, ou então nas duas, né? Isso é, a carga total tem que ser dividida pela área total. Mas a área total, na verdade, é A sobre 2, não é A. Então, dessa forma, neste caso específico, se nós formos usar a densidade de carga, seria a carga total, que é Q, certo? Por exemplo, na placa de cima, ou 2Q na placa de baixo, dividido por A sobre 2. Dessa forma, o nosso campo elétrico em todos os pontos do espaço é, na verdade, a carga aqui por A ε0. Certo? Esse é o nosso campo elétrico em todos os pontos do espaço devido à distribuição de carga em uma das placas. Mas a gente precisa calcular nas duas. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Na região de cima, num ponto de cima qualquer, por exemplo, neste ponto aqui, tá? No ponto P, o campo elétrico devido à placa de cima, ele vai ser vertical para cima, perpendicular para cima, porque a carga é positiva. E o campo elétrico devido à placa de baixo também vai ser para cima. Certo? Então, vai somar os dois. Na região 3, o campo elétrico de cima vai ser para baixo. Quer dizer, campo elétrico devido à carga, aqui devido à carga 1, aqui devido à carga 2. Certo? O campo elétrico da carga 1 aqui vai ser para baixo. O campo elétrico devido à carga 2 vai ser para cima. Certo? E na região 5, os dois vão estar para baixo. Tanto o campo elétrico devido à carga 1, quanto o campo elétrico devido à carga 2. Só no meio que ele vai subtrair. Dessa forma, no ponto P, se a gente pegar o ponto P, certo? O nosso campo elétrico é simplesmente a soma dos dois. Tanto no ponto P, o campo elétrico é igual ao do ponto R. Certo? Ele só tem sentidos opostos, mas vai ser a soma dos dois. Como o campo é a carga pela área ε0, então é a carga de um mais a carga do outro. Então seria 3Q sobre A ε0 é a carga dos dois, tanto no ponto P quanto no ponto R. No ponto L é a subtração dos dois, é 2Q menos Q, né, que dá 1. Então é simplesmente Q sobre A ε0. Certo? No ponto L, o nosso campo elétrico é simplesmente Q sobre A ε0 apontado para cima, já que a carga 2 é maior que a carga 1. Dessa forma, o nosso campo elétrico em cima vai estar para cima, o nosso campo elétrico embaixo vai estar para baixo e o campo elétrico no meio vai estar para cima também, só que com o seu valor 1/3 do valor dos dois de fora. Bom, só ficou faltando a região 2 e a região 4. Mas a região 2 e a região 4 está dentro da placa condutora. E a placa condutora
não importa qual a forma dela, dentro do condutor o campo elétrico é sempre zero. Tanto na região 2 quanto na região 4, o campo elétrico é zero porque está dentro do condutor. Porque se ele não fosse zero, o campo elétrico gerado ali iria fazer as cargas se moverem. Então você só consegue ter um condutor em estado estático quando o campo elétrico dentro dele é zero. Então na região 2 e 4 o campo elétrico então é zero. Bom, vamos partir agora para a questão B. Quais são as densidades de carga? E aqui a gente tem um problema. Quando a placa está sozinha, a carga é simplesmente distribuída por simetria igualmente na superfície de cima e na superfície de baixo. Certo? Ela é distribuída igualmente. Só que agora você tem a influência da outra placa que cria uma assimetria. Por quê? Porque as cargas são diferentes. Como as cargas são diferentes, você cria uma assimetria na distribuição das cargas. Então a gente precisa descobrir como é que as cargas estão distribuídas. E para isso eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser traçar uma gaussiana. Agora aquele cilindro gaussiano que eu tracei, agora eu vou traçar da seguinte forma. Eu vou colocar as duas bases dentro dos condutores, de tal forma que eu sei o seguinte: o campo elétrico na base de cima é zero, por isso o fluxo é zero. O campo elétrico na lateral é zero, porque eu sei que o campo elétrico aqui está para cima é perpendicular à vetor área, do mesmo jeito que aconteceu aqui no nosso problema, o fluxo é zero. E na parte de baixo, nosso campo elétrico também faz com que o fluxo seja zero, porque o campo elétrico também é zero. Então, como o campo elétrico é zero, o fluxo aqui embaixo é zero, o fluxo aqui em cima é zero e na lateral é zero. Isso quer dizer, dentro dessa gaussiana, o fluxo total é zero. Ora, se o fluxo total é zero, a quantidade de carga total interna é zero. Isso é, a carga distribuída na superfície de baixo da placa de cima e na superfície de cima da placa de baixo, certo? Tem o mesmo módulo e sinais opostos. Então, nós temos a nossa superfície de cima como superfície A, nós temos a nossa superfície de baixo na placa de cima, superfície B, na placa de baixo a superfície de cima é C e na placa de baixo a superfície de baixo é D. Dessa forma eu tenho certeza de que carga distribuída em B mas a carga distribuída em C é zero. Mas eu sei também que a carga distribuída em A mais a carga distribuída em B é igual a Qzão, que é como está no problema. E eu sei também que a carga distribuída em C mais a carga distribuída em D é 2Qzão. Certo? Ela está distribuída, pode não estar distribuída igualmente, mas a soma dá 2Qzão. A soma de cima dá Qzão e a soma de baixo dá 2Qzão. Bom, o que basicamente a gente tem que fazer é resolver esse sistema. Só que está faltando uma informação. E essa informação é a seguinte: se eu traço uma nova gaussiana na parte de cima, colocando parte da gaussiana agora dentro do condutor, eu sei que eu só vou ter como influência desse fluxo a carga na região A, certo? Se eu faço a mesma coisa lá embaixo, se eu coloco a minha gaussiana agora só com uma influência da placa de baixo, eu sei que a única carga que vai influenciar é em D. E eu sei que o campo elétrico na região 1 é igual ao campo elétrico na região 5. Como os campos elétricos são iguais, a carga que está influenciando no fluxo é igual, a carga em A é igual à carga em D. Bom, 4 equações, 4 incógnitas. E o resultado desse problema é a carga em A é igual à carga em D, que é igual a 3Q sobre 2. E a carga em B é menos Q sobre 2 e a carga em C é igual a mais Q sobre 2. Então essas são as cargas distribuídas nas 4 superfícies. Bom,
A densidade de carga é simplesmente a carga dividido pela área. Como cada área é A, então seria a densidade em A é igual a densidade em D, que é 3Q sobre 2A, certo? E a densidade em B é igual a densidade em C, que é Q sobre 2A. Só que em B é negativo, como eu falei, e C é positivo. É isso.